Pai Celeste, a gente agradece por mais um sábado que chegou e ainda estamos nessa pandemia, mas mesmo assim a gente pode se reunir aqui pela internet, que tem sido uma bênção nesses tempos tão difíceis, Pai. A gente pede que o Senhor possa estar conosco, a nossa compreensão, que a gente possa ver o peso da importância do que a gente vai estudar hoje, e como isso reflete na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. É, A gente hoje vai estudar um pouco sobre a nova ordem mundial, que é um termo aí que geralmente traz uma certa polêmica, dependendo de onde você ouviu essa informação, porque isso vai, né, impactar de como você visualiza as coisas que acontecem no mundo. E eu acho muito interessante, né, essa questão, que a forma que a gente vê o mundo muda tudo, né? A forma que a gente escolhe olhar para o mundo muda como que a gente age. Isso interfere completamente diretamente na nossa vida. Uma pessoa que tem uma visão de mundo, né, que a vacina, por exemplo, está aí para salvar, ela vai tomar vacina. A pessoa que olha para o mundo e acredita que existe uma conspiração e isso é uma forma de controle de natalidade, se ela tem essa perspectiva do mundo, ela não vai querer tomar a vacina. Então a gente consegue ver nesse pequeno exemplo como que isso diretamente afeta na vida da pessoa, não só dela, mas das pessoas ao redor também, né? Então a forma que a gente vê o mundo, a nossa visão de mundo é muito importante. A gente considerar isso, né? A gente ter clareza, ter ciência de qual é a nossa visão de mundo, que isso impacta diretamente na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. E uma coisa que eu achei muito interessante que a gente estudou dentro da mensagem do Clamor da Meia-Noite foi a questão da nova ordem mundial, né? Ah, e como que a gente conseguiu perceber que existem duas questões aí, né? Existem a nova ordem mundial de acordo com um conceito que muitos protestantes trouxeram, né? De acordo com a perspectiva que eles têm de mundo, de fim de mundo, a perspectiva apocalíptica que eles têm. E a gente tem a perspectiva do Clamor da Meia-Noite, que eu achei incrível, para mim, foi uma coisa bem interessante. E é isso que eu gostaria de reforçar aqui, né? Então, primeiro falando em relação à teoria de conspiração, o termo nova ordem mundial é, é, tra- é usado muito para dizer que existem uma sociedade seleta, uma elite mundial que está buscando aí dominar e governar a Terra, né? Para que, enfim, cumpra os seus propósitos. Dependendo da vertente que você vai pesquisar isso, existe também uma nova ordem mundial, com uma ideia ah, já apocalíptica, que é com o objetivo de trazer o anticristo para governar o mundo. Então, eles trazem essa ideia de que, enfim, encontros governamentais secretos existem para tentar estipular, enfim, projetos, ideologias, o que quer que seja, para conseguir controlar o mundo, né? Então, essa é uma ideologia que é trazida aí, e eles usam trechos de vídeo, eles veem momentos que políticos apertam a mão, eles falam com aqueles gestos, enfim, todos são coisas combinadas para conseguir criar essa nova ordem mundial que eles têm em mente. Então, existe essa teoria, várias teorias, né, em relação, usando esse termo nova ordem mundial, e isso é o que a gente não acredita, né? A gente vai ver como que na história das nações, o que os governantes do mundo tentaram implementar quando eles usavam esse termo, nova ordem mundial, né? Qual era o objetivo, qual era a intenção deles e como que a gente consegue ver diante dos fatos o que isso representa, né? Então a gente vai ver isso com mais calma. E não tem como a gente falar da nova ordem mundial sem a gente falar da Guerra do Golfo, tá? Então eu vou falar um pouquinho hoje, a gente vai dar uma olhadinha em relação à Guerra do Golfo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá.
Então, vamos lá. O ano que a gente está é 1979. 1979, a gente tem Saddam Hussein chegando ao poder do Iraque. Então, ele é ali o presidente. E ali começa uma série de conflitos que estão acontecendo entre esses dois países aqui, Irã e Iraque, tá? Então, a gente tem o Irã e o Iraque, e está tendo uma tensão, conflito entre eles por questão de fronteira, por questões religiosas também. E essa guerra vai se estendendo ao longo de, aí, se não me engano, 8 ou 9 anos, tá? Então, começando ali em 1979, Iraque, a gente tem o presidente Saddam Hussein. O que que começa a acontecer? O Kuwait, que é este país aqui que está sem nome, acredito que eu escrevi certo. Alguém me fala se eu escrevi errado. O Kuwait, que é esse país que está aqui, esse país bem pequenininho que está aqui embaixo do Iraque, ele começa a dar também o seu suporte militar econômico, perdão, ao Iraque. E os Estados Unidos também entra ali ao lado do Iraque nessa guerra, tá? Então, isso acontecendo, a gente tem então essa guerra do Iraque e do Irã, ambos os países estão lutando, e o Kuwait está ajudando financeiramente o Iraque nessa questão ideológica também. Chega mais para frente, ao passar dos anos, lá em 1988, 89, lembrando que agora a gente está falando de um marco profético, que é o tempo do fim, as tensões começam a se escalar. Acabou-se a guerra ali, e o Kuwait, que é aquele país pequenininho, ele começa a cobrar para que o Iraque pague a dívida que ele tem, né? Aliás, ele financiou, ele ajudou a financiar, ele emprestou dinheiro, ele deu dinheiro, e ele está querendo esse dinheiro que lhe seja dado novamente. Acontecendo isso, o Iraque se recusa a pagar. Então, eu vou voltar aqui no mapa. O Iraque se recusa a pagar esse dinheiro que ele está devendo ao Kuwait, porque ele alega de que essa guerra do Iraque e do Irã foi algo bom para todo o Oriente Médio. Então, mesmo para o Kuwait, essa guerra foi boa, então não tem por que ele pagar esse dinheiro de volta. Não só isso, as tensões aumentam mais ainda ali em 1989, quando o Iraque começa a acusar o Kuwait de roubar petróleo do Iraque. Então, era como, eu não sei exatamente onde no mapa mas o Kuwait era como se eles tivessem poços de petróleo aqui, só que por baixo da terra eles roubavam petróleo do Iraque. Então, essa acusação, mais ainda adicionada no topo de toda a questão, foi mais um dos motivos de que o Iraque não queria fazer o quê? O pagamento dessas dívidas, né? E não só isso estava gerando uma dívida não, uma perda de mais de US$ 1 bilhão ao ano para o Iraque, esse roubo. E isso acabou, enfim, agitando essa questão entre os dois países. Quando chegou no ano de... Deixa eu só abrir aqui a minha nota. Quando chegou no ano de 1990, o Iraque invade o Kuwait, tá? Então, a gente tem essa invasão do Iraque dentro do Kuwait, e com essa invasão, a gente tem aí Saddam Hussein, que é o presidente, ele tem um controle de 20% de todo o suplemento de petróleo do mundo. Só com essa invasão. Isso, obviamente, não deixou os Estados Unidos muito felizes, né? E existiram ali algumas frases usadas por Bush que foram muito fortes. Eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Olha só o que Bush diz, isso daqui citando de Washington Post. A nossa ação no Golfo não é apenas sobre religião, credo ou diferenças culturais, disse Bush pai, tá? Melhor ele disse, há risco de acessar todas as fontes de energias que são chaves, não apenas para o funcionamento desse país, mas para todo o mundo. Os nossos trabalhos, a nossa forma de vida, a nossa própria liberdade e a liberdade dos nossos países amigos ao redor do mundo sofreriam no controle, se o controle das maiores reservas de petróleo do mundo caíssem nas mãos de um homem, Saddam Hussein. Aí ele fala bem assim, a nossa ação no Golfo is about fighting. É sobre lutar
contra a agressão e preservar a soberania das nações. Então a gente vê que Bush ele vai se engajar para fazer a invasão do Iraque, né? Isso daí que a gente vai caracterizar como a primeira guerra do Golfo, ou tempestade no deserto que vai acontecer. E por que que isso é importante? Lembrando que o nosso tema que a gente está falando é sobre a nova ordem mundial. Por que que isso é importante para a gente entender a nova ordem mundial? Eu vou voltar lá para o tópico que eu estava, para a gente desenhar e a gente lembrar de alguns pontos importantes que a gente está tratando aqui. Em 1989, então, a gente tem, perdão, 1990, deixa eu anotar aqui, 2 de agosto de 1990, a gente tem a invasão do Iraque ao Kuwait, ok? Iraque invade Kuwait, ok? Tá. Voltando agora um pouquinho no marco, para a gente entender como que isso se conecta com a questão da nova ordem mundial. Em 1989, está acontecendo um evento muito importante no mundo, que todos nós sabemos, que é a queda da União Soviética. Tá? Com a queda da União Soviética, o mundo deixa de ser um mundo bilateral para ser um mundo unilateral. Como que era o mundo antes de 1989? Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre um discurso. Entrando nesse assunto, eu vou entrar nesse assunto falando de um discurso que Gorbachev ele teve um ano antes de 1889. Ele vendo o que estava acontecendo com a situação da União Soviética, até então, ele na ONU, ele dá um discurso querendo fortalecer o que ele vai chamar de a nova ordem mundial. O que Gorbachev gostaria, o que ele estava querendo quando ele diz nesse discurso que ele gostaria, né, que ele tem esse intento de fortalecer uma nova ordem mundial. O que ele está querendo fazer com o mundo é o seguinte: ele sabe que atualmente, lembrando que o ponto que eu estou falando é aqui, 1988, atualmente o mundo é governado por 2 nações. Atualmente o mundo é bilateral. Existem 2 superpotências governando o mundo. Essas 2 superpotências são os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é o mundo que existe atualmente. É assim que o mundo é governado atualmente no ano de 1988. Não existe uma soberania. Existe 2 nações que estão ali, né, querendo ou não, se embatendo durante toda essa Guerra Fria, desde 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem ali essas 2 nações soberanas. E diante ali, com a queda da União Soviética, o que Gorbachev teme ao ele ver a queda da União Soviética é que o mundo saia dessa ordem bilateral, onde existem 2 superpotências, e ele teme que vire unilateral. Ou seja, que os Estados Unidos dominem sobre todo o mundo. Isso é o que ele teme. Porque ele sabe que, atualmente, o mundo é assim. Existem 2 nações que estão governando. Então, Gorbachev, o que ele quer é que o mundo não seja um local de uma ditadura americana. Por isso que ele fala, eu quero uma nova ordem mundial, e quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer, o que ele quer, o desejo dele para o mundo, é uma coisa boa. Ele quer que as Nações Unidas tenham força e que o mundo seja dessa forma, multilateral. E para isso, a ONU, que é as Nações Unidas,
que seriam essa junção de todos os países, determinem as questões mundiais, principalmente do petróleo, né, que a gente pode dizer que é algo que sempre dá conflito entre as nações. Dessa forma, os Estados Unidos estariam aqui dentro, a União Soviética, a Rússia, né, talvez aqui, a gente colocaria ela aqui dentro, França também estaria aqui dentro, e todos os países aqui, Iraque estaria aqui dentro, e todas essas nações seriam regidas por essa organização mundial, né? Então, a intenção de Gorbachev foi boa. Não é uma agenda secreta que ele está querendo impor quando ele diz essa frase e é publicada em todos os jornais. Não é uma coisa que ele está jogando uma mensagem subliminar para algumas pessoas secretas fazerem algumas reuniões e tomarem algumas decisões. O que o Gorbachev quer é que o mundo não seja unilateral, que o mundo não seja ditador, mas que o mundo seja multilateral e que nenhuma nação seja dominante sobre as outras, mas que exista essa democracia universal, se a gente puder dizer assim. Então, o ideal de Gorbachev foi bom. As pessoas gostam de usar isso para criar uma teoria de conspiração. Os fatos, o que ele está querendo dizer é uma intenção muito boa quando a gente trata de geopolítica. Então, é disso que ele está querendo dizer quando ele fala sobre essa nova ordem mundial. Só que a Guerra do Golfo, como diz Bush, né, eu acredito que foi ele que disse, iria colocar em teste qual seria a nova ordem mundial que iria entrar em vigência. Porque isso daqui, esse mundo multilateral, é a intenção de Gorbachev, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, quando a gente chega no ano de 1989, que é um ponto de virada nas nações, em todo o mundo, a gente tem a criação da internet aqui, a gente sabe a importância do marco de 1989, a gente sabe que é o tempo do fim. Aqui, o rei do Sul, né, recebe a sua ferida mortal para ser morto em 1991, né, com o fim da União Soviética. Então, nesse marco de 1989, a gente faz essa transição de um mundo bilateral e aqui fica uma pergunta: qual vai ser a nova ordem mundial agora que a União Soviética está saindo de cena, né? E aí vem essa frase que para mim é muito forte quando a gente vê a implicância dela. George Bush diz exatamente isso em relação à Guerra do Golfo. Vou traduzir aqui para vocês. George Bush, em uma speech, né, pregação, em um discurso sobre o Kuwait, diz: os eventos recentes, que ele está falando sobre a invasão, né, do Iraque, no Kuwait, e logo em seguida Estados Unidos ali entrando, os eventos recentes têm certamente provado que não existem substitutos para a liderança americana. Então a gente vê o presidente da nação mais potente do mundo reafirmando: nós iremos governar, né? O uso de poder militar ao redor do mundo mudou. A invasão do Kuwait provou ao mundo que os tempos estão mudando. Então, essa guerra do Golfo, ela foi o ponto que trouxe em teste, que testou o mundo como seria agora a ordem mundial, né? Por isso que a gente diz como seria essa nova ordem mundial. Porque a gente sai de um mundo bilateral e a gente vê que os Estados Unidos não querem entrar em um mundo multilateral. Ele quer fazer o unilateralismo. E isso que é o ditadorismo. O nome disso é Sunday Law. Okay? O nome disso é decreto dominical, se a gente puder dizer. Esse é o termo que a gente usa, né? Esse ditadorismo dos Estados Unidos é essa característica crescente que conduz ao decreto dominical, tá? Então, a gente vê aqui em cima, eu peço perdão por estar usando aqui a referência de Wikipédia, mas eu posso fazer uma referência de um site mais certo, mas a gente acha isso daqui em outros locais também, mas eu copiei de lá mais fácil.
Olha só, está em aspas, é uma citação, e eu não lembro quem foi, eu também acredito que foi Bush que disse. Agora nós podemos ver que um novo mundo está vindo à vista. Um mundo em que não existe muito real prosperity. A world in which there is very real prosperity. Vou traduzir essa parte de baixo. A Guerra do Golfo coloca essa nova ordem mundial ao seu primeiro teste. Então, a Guerra do Golfo, eu tenho quase certeza que foi Bush que falou isso. A Guerra do Golfo, ela é considerada por muitos como esse primeiro teste dessa nova ordem mundial que está sendo implementada ali logo depois do tempo do fim. Então, quando a gente fala sobre isso, ou quando a gente ouve as pessoas falando sobre nova guerra mundial, é importante a gente ter em mente o que esses presidentes estavam falando e o que eles queriam dizer com isso, né? A gente ter clareza o que está acontecendo no mundo. Qual é o nosso posicionamento diante disso? Será que a gente vai... a gente olha para isso e a gente concorda com o posicionamento dos Estados Unidos? Será que a gente olha para o mundo e a gente deseja um mundo que os Estados Unidos governe as questões geopolíticas, né? Então, como que é a nossa perspectiva, tendo a mensagem do Clube no Meia-Noite, como deveria ser a nossa perspectiva, entendendo as questões proféticas no final do mundo, né? Então, a gente precisa entender isso para ver. Isso que está acontecendo é uma demonstração do que vai acontecer, o que está acontecendo agora no Clamor da Meia-Noite até o decreto dominical. Eu vou voltar lá no Marco para a gente ver isso com mais calma. Ah, tá. Olha aqui que esse gráfico aqui é interessante, só para reforçar um pouco mais disso que eu estou falando. A visão da nova ordem mundial de Gorbachev, desculpa. Esse discurso ele deu no dia 17 de dezembro de 1988, ok? Ele quer uma união, as Nações Unidas, a ONU mais forte, na qual todas as nações são ali dentro, né, desse corpo, por mais que elas não se concordam com tudo, elas estão, querendo ou não, existem questões que forçam elas a obedecer algumas questões políticas, como embargos, como restrições econômicas, e caso alguma nação descumpra ali com algum tratado. Então, todas as nações ali, estando nesse corpo organizado, elas conseguem lidar com as questões globais. O que Bush quer é isso daqui, os Estados Unidos governando tudo. Então, a ONU fala, não faça, os Estados Unidos fala, eu não me importo, irei fazer. Isso é populismo, isso é ditatorialismo, não sei se existe essa palavra, dictatorship, isso é ditadura, né? Onde uma nação governa sobre todos. Vamos lá, eu esqueci só de botar um marco aqui, que é quando os Estados Unidos invadem o Iraque, que é no ano de 1991. E tudo construído sobre mentiras, né? Ao ponto de os Estados Unidos eles pegarem a filha do embaixador iraquiano, ou eu acho que é a filha do embaixador iraquiano, exatamente, e levar para o Congresso e treinar elas para dar um discurso muito emocional, dizendo que soldados iraquianos entravam nos hospitais e jogavam as crianças no chão e deixavam as crianças para morrer, né? Então, os Estados Unidos, a população não queria entrar em guerra, o Congresso não queria entrar em guerra, e o presidente ali, alguns governadores, criaram toda essa situação para conseguir essa liberação, né? Para conseguir entrar em guerra, e os Estados Unidos entra, invade o Iraque, fazendo ali um grande estrago, no ano de 1991, ok? Então, os Estados Unidos entra ali no Iraque, e essa daí é a guerra do Golfo, que é o grande teste para essa nova ordem mundial que Bush lá atrás já intentava fazer, tá? Então, diante dessa questão que estava no mundo, essa interrogação que havia no mundo de como seria essa ordem mundial, a gente vê que, em ano de 1991, é provado
que o mundo não é multilateral, mas se o mundo vai entrar no unilateralismo. A Guerra do Golfo é a prova de que os Estados Unidos é a única nação governando, quer você queira, quer você não queira. Tá, eu vou fazer uma leitura aqui do Washington Post, diz bem assim: a Guerra do Golfo começou em 1991 para liberar o Kuwait das mãos do Iraque, causou a destruição da infraestrutura do Iraque e, na palavra do secretário de Estado James Baker, tomou o país de volta para a era pré-industrial. Então, essa foi a força da invasão americana no Iraque, tá? Então, essa foi a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo que aconteceu, a invasão dos Estados Unidos no Iraque com Bush pai, né? Depois de 11 de setembro, só para lembrar, em 2003 ou 2004, se não me engano, acho que final de 2003 para 2004, a gente tem a Segunda Guerra do Golfo, que, de novo, os Estados Unidos, mais uma vez, sobre mentiras, dizendo que o Iraque ali está guardando armas químicas e sem provas nenhuma, mesmo com a ONU dizendo que não é para eles invadirem o Iraque, eles atacam o Iraque de novo, causando destruição em massa, sem razão nenhuma, usando a ideia da guerra contra o terror, mas matam milhares de civis e acabam com o Iraque. E a gente vê mais uma vez aí a prova de que o mundo atualmente vive nesse unilateralismo, onde os Estados Unidos não obedece à ONU, né? Que tem essa ideologia aí da gente, enfim, que fosse um mundo multilateral. Então a gente tem duas guerras do Golfo, uma pelo Bush pai, a outra pelo Bush filho, as duas construídas sobre mentiras, as duas dos Estados Unidos invadindo e matando várias pessoas no Iraque. Isso é o ditatorialismo, isso é a nova ordem mundial que Bush queria, que é algo terrível. E a gente, quando ouve esse termo, a gente tem que ter isso em mente. É como a questão global está indo. Globalismo é uma coisa boa, onde as nações estão ali, a ONU, né, está fazendo com que as nações todas estejam, de alguma certa forma, unidas. Geralmente as pessoas acham que globalismo é uma coisa satânica e, de acordo com a nossa perspectiva profética, a gente tem que ter clareza que não é assim, né? Globalismo é uma forma de respeitar cada um a sua cultura, cada um segue o que crê no seu país, respeitando alguns limites internacionais. Então a gente precisa ter isso em mente, é isso que eu queria trazer em relação à Guerra do Golfo. O que eu estava trazendo, que eu vou tentar conectar aqui de novo, é a gente visualizar como que isso interfere hoje, né? Como que essa guerra do Golfo e essa questão da queda da União Soviética, essa transição do mundo bilateral para um mundo unilateral, é exemplificado hoje nesse período do clamor da meia-noite até o marco do decreto dominical. Então, eu quero que vocês visualizem aqui comigo. Existem esses dois marcos. O primeiro marco é 1989, que é o tempo do fim. O segundo marco é o ano de 1991, ao início da Guerra do Golfo. A gente sabe que em 1989, aqui a gente tem a queda da União Soviética, a gente tem a invenção da internet, aqui é o marco do tempo do fim, aqui é quando o rei do Sul, que é a União Soviética, recebe a sua ferida mortal, tá? A queda do Muro de Berlim. Mas a União Soviética, ela só vai acabar quando? No ano de 1991. É aqui que a morte do Rei do Sul, tá? Então, a morte do Rei do Sul é aqui. A gente tem primeiro a ferida mortal, que é no ano de 1989, tá? Então, a ferida mortal e a gente tem a morte, que acontece no ano de 1991. Isso daqui é essa transição que a gente tem entre o mundo bilateral para um mundo unilateral com os Estados Unidos e essa ditadura imperialismo americano, como disse aqui o Arthur, lembrando esse termo realmente muito utilizado. Obrigado, Arthur. Então, esses dois marcos, o que eu quero sobrepor sobre esses marcos é o ano do clamor da meia-noite, é o marco do clamor da meia-noite. O que acontece no marco no clamor da meia-noite? É aqui que a gente vê que o rei do sul, que é a Rússia, ela recebe a ferida mortal, tá? E a ferida mortal dela só vai concluir na morte no marco do decreto dominical. É no decreto dominical que a gente tem a morte completa do rei do sul, quando a gente entende na nossa linha, ok?
E nesse período do clamor da meia-noite até o decreto dominical, a gente viu uma ascensão dos Estados Unidos, saindo do que a gente chama de sexta cabeça de Apocalipse 17 para a sétima cabeça. O que acontece nessa diferença ali da sexta cabeça para a sétima cabeça? O que elas representam? Só para falar um pouco sobre isso, eu quero fazer um parênteses aqui e lembrar de Roma, né? A gente tem Roma pagã e Roma papal. No final das contas, é tudo Roma. Mas qual é a diferença de uma cabeça ser Roma pagã e a outra ser Roma papal, né? A gente sabe que ali é a característica. Agora a gente tem um cristianismo, é uma nova perspectiva, uma nova forma de administração que está acontecendo. Mas no final das contas, tudo é Roma. Da mesma forma, é isso que a gente consegue identificar com a sexta e a sétima cabeça. A sexta cabeça de Apocalipse 17 é os Estados Unidos e a sétima cabeça também. Mas a sétima cabeça é quando os Estados Unidos, ele finalmente, se a gente puder dizer bem assim, ele entra com mais poder ainda nesse ditatorialismo, nesse mundo unilateral, de uma forma completa, né? Então, isso começou lá atrás, a gente lembra que a gente trabalha numa progressão, né? Nem sempre as coisas acontecem em salada de dedos, tudo é progressivo. Lá atrás, em 1989 para 1991, a gente já vê essa transição acontecendo de um mundo bilateral para um mundo unilateral. Os Estados Unidos, ali, a Guerra do Golfo, vem para testar e realmente marcar que os Estados Unidos está reinando soberanamente, independente das questões da ONU. E quando vem o decreto dominical, é quando a gente vê que isso é como se fosse a coroa, né? O coroamento, a forma mais agressiva dos Estados Unidos nesse mundo unilateral, que ele, querendo ou não, já implementou e já falou que vai ser assim até o fim, né? Então a gente sai aqui do clamor da meia-noite, onde o rei do sul ele recebe a ferida mortal e no decreto dominical ele tem a morte. E ao mesmo tempo que a gente tem essa queda do rei do sul, a gente vê a ascensão dos Estados Unidos saindo, fazendo essa transição de Estados Unidos, sexta cabeça da profecia bíblica, para a sétima cabeça, esse ditatorialismo, esse imperialismo americano acontecendo no decreto dominical. Então, esse marco que a gente está vivendo, que a gente passou, não sei, ou se ainda vai passar, que é de pânico, é essa característica que a gente está vendo repetir ali em relação a 1989. Então, só para fazer um resumo do que a gente viu, o estudo, a gente está falando sobre a nova ordem mundial, tem até aqui uma blusa nova ordem mundial, eu achei na rua, eu quis comprar, para... Às vezes as pessoas perguntam, né, você acredita na nova ordem mundial? A gente consegue ali puxar um assunto e conversar um pouco sobre isso e talvez tirar um pouco a mentalidade que as pessoas têm, né, conspiratória em relação a isso. Então é importante a gente ter em mente, existe essas questões conspiratórias, teorias de conspiração em relação a esse termo nova ordem mundial, mas a perspectiva profética que a gente consegue visualizar é que isso trata do imperialismo americano, que é a nova ordem mundial que Bush queria implementar e, e que acabou acontecendo mesmo. E não aconteceu a nova ordem mundial que Gorbachev queria implementar, que era uma ideia muito boa, né, que fosse um mundo globalizado, que nenhuma nação dominasse sobre as outras, né? Isso é a nova ordem mundial que a gente deveria, que a gente tem que ter em mente diante dessa perspectiva. Só trazendo aqui mais uma citação que eu acho bem interessante, que a Estratégia Cibernética Nacional, que foi lançada em 2008, eu esqueci, isso foi numa data bem interessante que eles lançaram isso, né? E lá bem nas partes introdutórias fala bem assim: a ascensão da internet e a crescente centralização ciberespacial em todas as facetas do mundo moderno corresponderam com a ascensão dos Estados Unidos como a superpotência única mundial, né? Esse é um documento oficial da Casa Branca, falando em relação a uma estratégia cibernética que eles iriam tomar. Então, esse é o posicionamento dos Estados Unidos, essa é a forma que eles veem o mundo, e de fato é assim mesmo. E
E eu acredito que a gente deveria olhar isso com, né, uma coisa bem tenebrosa, esse ditatorialismo americano. Alguém tem alguma pergunta ou algo para colaborar que eu gostaria de comentar sobre isso? O estudo é isso. Então, antes da ONU, né, eu acredito, no período eu não sei se é a Primeira ou a Segunda Guerra, que foi instituído a Liga das Nações, e durante o tempo que teve a Liga das Nações, também ali foi desobedecido. Nem todas as nações que estavam ali na Liga atentaram pelos pedidos que foram feitos de não haver a guerra. Uhum. Então, assim, é uma dificuldade muito grande de unir todas as grandes nações em sentido de obediência, né? A Sim. uma consideração É, a todas as outras nações no mundo. completamente. Assim, a ideia da ONU é isso, né? Tipo assim, você não está obedecendo isso, então eles colocam restrições econômicas no país para, querendo ou não, isso acaba forçando ao país a ceder, né? A decisão da ONU. Ah, mas os Estados Unidos desrespeita isso completamente. Então, é difícil, mas mesmo assim já conseguiu frear muita coisa, né? A ONU ali, enfim, para essas questões, a forma que é administrado já conseguiu frear muita coisa, mas tem gente que não quer obedecer, né? Uma pergunta, desculpa a minha ignorância, mas Ah, estás falando sobre a ferida do Rio do Sul, tu tens alguma ideia, assim? Não sei se é uma especulação, mas o que poderia ser agora? não sei, não, realmente não sei. É difícil, né? Realmente. Obrigada. É isso. Ô, Dani, Ei, pode quem é? Não tô é o vendo aqui. Arthur. Ei, Arthur, pode falar. Não, tem uma coisa interessante só para falar que, por exemplo, nos quadros de discussões da ONU tem 5 países que são os 5 países que meio que comandam Uhum. a situação do que será discutido. Então, muitas vezes, se tem algum assunto a ser discutido e bate de frente com... Mas você está falando dos 5 países que têm poder de veto, né? E eles não podem ser mudados. Exato. Então, por exemplo, se bate em algum assunto ali que vai contra alguma ideologia, seja dos Estados Unidos, seja da Rússia, França, Alemanha e tem um outro que eu esqueci agora. Um quinto que eu esqueci agora, me fugiu quem é. E se bate ali de frente com qualquer um deles, eles falam, não, a gente não quer discutir isso, nem vai para plenário, nem vai Uhum. para dentro do salão da ONU para ser discutido. Sim. Existe, claro, a gente consegue ver que também existe essa questão, né? Você vê um país ter poder de veto, assim, né? A gente vê que existem falhas, assim, que eu também acho. Ó, Reino Unido. Não. Existem algumas falhas que eu acho que seria importante serem corrigidas, mas mesmo assim é melhor do que ter uma nação governando sobre todas, né? Mas existem, sim, esses 5 países que têm poder de veto para qualquer questão. Gente, o estudo é esse. Se ninguém tiver mais nada para comentar, alguma pergunta a fazer, convidar todo mundo a gente ajoelhar para orar, tá? Querido Pai Celeste, mais uma vez a gente agradece a oportunidade de poder estar junto aqui estudando. Tá? Pai, as questões que acontecem no mundo hoje, elas, querendo ou não, quando a gente olha para o passado, a gente vê que o Senhor tem conduzido as nações. E na história das nações está escrito a história que o Senhor conduziu o seu povo também. Ajude-nos a ter interesse por essas questões, a gente vê a importância que é entender essas questões políticas globais, mundiais, para que a gente possa ter uma perspectiva correta de mundo, a gente ter uma visão correta das coisas que estão acontecendo, para que a gente possa se posicionar do lado correto, Pai. Que isso, sem dúvida, não só interfere na nossa vida diária, mas também interfere na nossa salvação.
que a gente possa ver essas questões como não apenas notícias do jornal que são chatas ou talvez interessantes, mas que a gente possa ver isso para ver também a questão profética e como o Senhor está conduzindo cada passo, né? Diante dessa ascensão populista, imperialista americana, ajude-nos a entender também como que a gente deve pregar essa mensagem, e nos prepare para isso, para levar essa mensagem para fora. A gente pede sua presença durante esse dia de sábado e que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus, a gente pede e agradece. Amém.